O Cavaleiro de Ouro que representa o signo de Câncer é ninguém menos do que Máscara da Morte. Sádico e cruel, o Cavaleiro de Câncer foi um traidor, ficando ao lado de Saga na Batalha das 12 Casas. Porém, você sabia que Máscara da Morte voltou à vida novamente depois da batalha contra Hades? Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Máscara da Morte de Câncer. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1. A crueldade de Máscara da Morte. O Cavaleiro de Ouro de Câncer é o protetor da quarta casa do Zodíaco. Ele adora lutas, matança e acredita que para um objetivo maior, alguns sacrifícios são inevitáveis. As paredes da casa de Câncer são enfeitadas com os rostos das pessoas que foram mortas por Máscara da Morte. O Cavaleiro de Ouro é capaz de emitir uma aura branca do seu dedo indicador, que envia a alma do oponente para a entrada do mundo dos mortos, sendo esse seu golpe secreto chamado de Ondas do Inferno. Máscara da Morte morre na batalha contra Shiryu, mas retorna do mundo dos mortos como um espectro. Nessa ocasião, ele falha na missão de assassinar Athena e acaba novamente no mundo dos mortos, após lutar contra Radamantes de Wyvern. E apesar disso, o Cavaleiro de Câncer participa da derrubada do Muro das Lamentações, junto dos outros Cavaleiros de Ouro. Curiosidade número 2. A força que se compara à justiça. Máscara da Morte é um homem firme em suas crenças, apesar delas serem completamente equivocadas. O Cavaleiro acredita que a força é equivalente à justiça. Ele seguiu o Grande Mestre, mesmo sabendo de sua verdadeira identidade. Isso porque ele acredita que a força de Saga modificaria os valores de justiça e que, por sua vez, determinaria o rumo da história. Dessa maneira, o injusto poderia se tornar justo. Tudo dependia de quem era o mais forte. Por esses e outros motivos, sua armadura de ouro o abandonou, porém em sua ressurreição, como cavaleiro renegado na saga de Hades, ele finalmente se tornou um cavaleiro honrado, aceitando o mais humilhante dos papéis, que era enganar o Senhor do mundo dos mortos. No fim, Máscara da Morte se tornou um verdadeiro cavaleiro, sendo que sua própria armadura, que o abandonou uma vez, voltou a duelar com ele, reconhecendo seu valor. Curiosidade número 3. O assassino de Aioros. No mangá oficial de Cavaleiros do Zodíaco foi contada uma história de 13 anos antes da Batalha das 12 Casas. Essa história contava o que aconteceu verdadeiramente com Aioros no dia de sua morte. Enquanto no anime clássico era dito que Aioros lutou apenas contra Shura de Capricórnio quando fugia com Athena, no mangá essa história possui muitos detalhes e é contada de uma forma totalmente diferente. Máscara da Morte, ao lado dos demais Cavaleiros de Ouro, e o Grande Mestre Xion presenciam o nascimento da deusa Athena no santuário. Saga e Aioros eram os aspirantes a novo Grande Mestre do santuário, isso porque ambos eram os mais poderosos e bondosos Cavaleiros de Ouro. Tempo depois, Afrodite e Máscara da Morte conversam sobre Saga, que havia desaparecido há dias. O Cavaleiro de Câncer diz não se importar com nada, dizendo que ficaria do lado de quem o beneficiasse. Pouco tempo depois, Saga mata Xion e começa a se passar por Grande Mestre. Ele acusa Aioros de tentar matar Athena, ordenando a todos a sua captura. O Cavaleiro de Sagitário consegue percorrer a maioria das 12 casas que estavam vazias. Ele enfrenta Afrodite de Peixes, Shura de Capricórnio e posteriormente na casa de Câncer luta contra a Máscara da Morte. O Cavaleiro de Câncer zomba da condição de Aioros, dizendo não ter a intenção de deixá-lo passar sem receber algo em troca. Isso enfurece o sagitariano, que pergunta como alguém com tal pensamento poderia ser um cavaleiro de Athena. Máscara da Morte encerra a discussão e aplica o seu golpe às ondas do inferno. Mas devido aos poderes da bebê Athena, o Cavaleiro de Câncer é enviado para o Yomotsu Hirasaka, no lugar de Aioros, sendo atacado por uma horda de monstros. Ao voltar para o mundo dos vivos, Máscara da Morte se une a Afrodite de Peixes e Shura de Capricórnio, conseguindo alcançar Aioros no exato instante em que ele atravessava uma velha ponte de madeira. Shura manifesta sua Excalibur, destruindo a frágil ponte que cai com Sagitário e Athena.
O capricorniano diz que Atena morreu junto de Aioros, mas a deusa reviveria em breve. Sendo assim, tanto Afrodite quanto Máscara da Morte foram cúmplices de Shura na morte de Aioros. Curiosidade número 4. O assassino do santuário. Não só o Cavaleiro de Capricórnio é tido como um assassino enviado pelo santuário, como tanto o Cavaleiro de Peixes, Afrodite, quanto o Cavaleiro de Câncer já cumpriram esse papel. Na saga oficial chamada Sentiacho, Máscara da Morte é enviado até a Academia de Sentias, provocando uma chacina indiscriminada. Esse lugar era onde as mulheres cavaleiros que não utilizam máscaras treinavam, sendo essas as Sentias, e na época elas eram aliadas à Fundação Graad e Saorikido, a deusa Atena. Por isso Saga envia a Máscara da Morte para matá-las. Apenas uma Sentia sobrevive a esse incidente, sendo essa Herda de Cassiopeia, que chega no local depois de Máscara da Morte matar todas as suas amigas. Na saga clássica, o Cavaleiro de Ouro também é enviado como assassino para matar o mestre ancião Duco de Libra, porém na ocasião ele é confrontado por Shiryu e quando estava prestes a derrotá-lo nos 5 picos antigos, o Cavaleiro de Ouro Mu de Ares chega no local. Mu acaba salvando Shiryu e para não enfrentar 2 Cavaleiros de Ouro sozinho, Máscara da Morte vai embora dali. Curiosidade número 5. A batalha contra Cassiopeia. No mangá Sentiacho, Máscara da Morte confronta a Sentia Herda de Cassiopeia em determinado momento. Ela questiona a atitude do Cavaleiro de Ouro, que deveria agir pela justiça, mas matou suas amigas. Porém, Máscara da Morte acha graça dessas palavras, dizendo ter se aproximado lentamente, dando todas as chances possíveis para elas escaparem. O cinismo de Máscara da Morte enfurece Herda, que confronta o Cavaleiro. Após humilhar a garota, utilizando apenas um dedo para feri-la, o Cavaleiro de Câncer fala sobre a fraqueza de Herda, dizendo ser impossível que ela alcance um patamar de poder tão grande como o de um Cavaleiro Dourado. Sendo assim, ela nunca poderia derrotá-lo. Herda lança sua técnica chamada Grande Erupção. O Cavaleiro elogia a jovem pela proeza de arrancar 3 fios de cabelo dele. Herda fica surpresa e recebe as ondas do inferno, que lançam sua alma para o submundo. Seguindo até lá, Máscara da Morte se depara com espíritos fantasmagóricos, servos da deusa Ares, que perguntam se o cavaleiro gostaria de se tornar um deles. Máscara da Morte diz que eles poluem seu jardim, o Yomotsu Hirasaka, e então destrói todos definitivamente. A luta contra a Sentia de Cassiopeia acaba e Máscara da Morte a devolve para o mundo dos vivos. Ele vai embora, deixando um imenso ódio em Herda. Curiosidade número 6. Quantas vezes Máscara da Morte voltou à vida? Se formos contar todas as obras oficiais de Cavaleiros do Zodíaco, Máscara da Morte teria voltado à vida exatamente 5 vezes. Isso mesmo, meus amigos, a primeira vez que isso acontece é no filme de Abel, onde o Deus do Sol ressuscita Máscara da Morte e os demais dourados que morreram na Batalha das 12 Casas. A segunda vez é na saga de Hades, onde o Cavaleiro de Câncer retorna como um espectro. A terceira vez é na saga Sentiacho, onde Máscara da Morte volta como uma semente maligna, retirada do coração de Herda de Cassiopeia, que odiava o Cavaleiro. A quarta vez é quando Máscara da Morte é ressuscitado por Odin no anime Alma de Ouro, onde o Cavaleiro tem sua redenção batalhando em Asgard. E a quinta e última vez foi quando Máscara da Morte retorna dos mortos no mangá Episódios de Assassino, onde sua missão é proteger a nova deusa Atena Yoshino Hino. Curiosidade número 7. O grande amor de Máscara da Morte. Após ser ressuscitado em Asgard, Máscara da Morte conhece Helena, uma jovem que cuidava de uma floricultura para sustentar seus 3 irmãos mais novos. Máscara da Morte se interessa por Helena, sendo então o par romântico do Cavaleiro nessa saga. Também foi mostrado que o Cavaleiro de Ouro não queria ir lutar contra os guerreiros deuses, porque estava cuidando de Helena. Ele conseguia dinheiro jogando e apostando, e com isso a ajudava. Máscara da Morte não era mais reconhecido pela armadura de Câncer como um cavaleiro de Atena, chegando até a encarar sua armadura com tristeza. Caminhando pela cidade, Máscara da Morte estranha o fato de Helena não ter aberto a floricultura. Chegando até onde ela morava, as crianças o informam de que ela foi levada para o hospital por um guerreiro deus. Helena era vista tossindo sangue frequentemente e certa noite foi visitada por Fafnir de Nidhogg, que a leva com o pretexto de ajudá-la. Isso faz o cavaleiro se lembrar da conversa com Barben sobre a generosidade de Andreas em tratar gratuitamente o povo, o que não parece ser coisa boa.
Curiosidade número 8, a redenção de Máscara da Morte. Máscara da Morte sai correndo, procurando por Helena, mas infelizmente ela se tornou mais uma cobaia para os experimentos sádicos de Fafner. A mulher acaba sendo salva por Afrodite, mas enfraquecida pela doença e os traumas a que foi submetida, Helena falece nos braços de Máscara da Morte, agradecendo ele pela ajuda. Andreas aparece e pergunta se Máscara da Morte seria o Cavaleiro de Câncer. Ele zomba dizendo se ele teria a intenção de confrontá-lo, sem estar usando uma armadura de ouro. O canceriano diz que não precisava da armadura, e nesse instante, a armadura de Câncer desperta, graças à sua vontade de lutar contra Andreas e o desejo de proteger os seus amigos. Ele ataca com as ondas do inferno, mas Andreas acaba sendo protegido por uma barreira de raízes. O contra-ataque de Andreas manda o canceriano para o chão. Ele ridiculariza a postura de Máscara da Morte, dizendo que de todos os Cavaleiros de Ouro que ele já conheceu, o Cavaleiro de Câncer seria o mais fraco. Máscara da Morte, no entanto, acha graça, chegando a concordar com tudo o que Andreas fala, dizendo que uma vez sua armadura o abandonou por suas ações malignas e egoístas, mas ele, apesar de tudo, ainda se considera um cavaleiro de Atena. Expondo seus sentimentos, o mesmo diz ter tido sorte de conhecer alguém como Helena e a vida dura que a jovem levava para sustentar os irmãos. Isso mudou Máscara da Morte. O cosmo do Cavaleiro de Câncer se eleva até o máximo, despertando a sua armadura divina. Andreas observa impressionado, e Máscara da Morte então dispara uma poderosa rajada de cosmo que causa uma explosão, dando brecha para que Andreas vá embora. Máscara da Morte chora pela primeira vez com a morte de Helena, e ele acaba sentindo a dor que causou diversas vezes para outras pessoas, sendo essa a redenção do cavaleiro na saga Soul of Gold. Curiosidade número 9, as Mortalhas do Inferno. Posteriormente à morte de Helena, Máscara da Morte acaba lutando contra Fafner de Nidhogg, e nessa batalha ele desperta sua armadura divina e utiliza um novo golpe, sendo esse as Mortalhas do Inferno, também conhecidas como Torrente do Inferno. Esse é um golpe no qual Máscara da Morte evoca almas atormentadas que cobrem o corpo do adversário, impossibilitando qualquer reação do mesmo. Em seguida, por meio de um comando do próprio cavaleiro, as almas comprimem o inimigo, causando grandes danos. Com essa técnica, Máscara da Morte deixa seu adversário preso no Yomotsu, ficando sempre dividido entre a vida e a morte. Esse golpe foi o suficiente para quebrar a Hobby de Fafner de Nidhogg, que é derrotado pelo cavaleiro. Curiosidade número 10, o retorno de Máscara da Morte. Na saga Episódio G Assassino, Máscara da Morte retorna 16 anos depois da Guerra Santa contra Hades. Ele é encarregado de proteger Yoshino Hino, a deusa Atena que veio da Terra do Caos. Yoshino acaba sendo atacada por fogos fatos que revelam ser um demônio assassino sem face. Porém, das sombras alguém se revela, sendo esse ninguém menos do que Máscara da Morte de Câncer. O demônio sem face estava querendo matar Natácia, uma garotinha que estava com Yoshino. Essa garota é a filha adotiva de Yoga e também era o antigo hospedeiro do líder do Sem Face. Por ser feita de restos mortais, a morte sempre a perseguia e Máscara da Morte queria que Yoshino se afastasse dela. Ele diz que sua missão era apenas proteger Yoshino e não se importava com o que acontecia com Natácia. Mesmo assim, Máscara da Morte acaba protegendo as duas, e nesse momento Yoga de Aquário chega no local. Ele fica surpreso com o Cavaleiro de Câncer, que estava vivo bem diante de seus olhos. E após Máscara da Morte derrotar o demônio sem face, Yoga agradece o Cavaleiro de Ouro por salvar a sua filha. Máscara da Morte, porém, diz que foi apenas uma coincidência, um verdadeiro milagre. Gostaram das 10 curiosidades sobre Máscara da Morte de Câncer? Comente aí pra eu saber e, é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?